Irmãos, quando eu estava preparando esse texto, eu me deparei com uma afirmação do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz a respeito da carta, desse texto, né, desse livro, que é o livro de Jonas. E ele vai dizer que esse livro ele possui 4 desdobramentos. O primeiro dele nós vemos Jonas e a tempestade. No segundo nós vemos Jonas e aquele grande peixe que o engole. No terceiro nós nos deparamos com Jonas e a grande cidade de Nínive. Ele está lá pregando a palavra que Deus havia dado a ele. E no quarto, nós nos deparamos de uma forma muito clara com um embate direto entre Jonas e o próprio Deus. É engraçado porque em todos esses encontros, em todas essas batalhas, Jonas, ele sai derrotado. Ele não tem força, ele não tem poder, ele não tem capacidade para resistir, para duelar, para vencer qualquer uma dessas forças que estão diante dele. A gente vai ver, por exemplo, que quando ele está enfrentando a tempestade, ele é facilmente engolido por elas. Quando ele é jogado no mar, as ondas vêm sobre ele e o levam, e ele submerge, e ele vai dizer até as águas mais profundas, até o abismo. Muitos comentaristas vão dizer isso de uma forma muito clara. Jonas realmente morre, é ele que diz: o Senhor me tirou lá da terra dos mortos. Ele realmente submerge e morre. Ele é jogado no fundo do mar, ele vai até a profundidade do oceano, algas se enrolam na sua cabeça, e ele não consegue. Imagina ele tentando nadar, tentando se debater, para fugir da força do mar, do vento, e ele não consegue, é muito mais forte do que ele. De repente, então, ele é engolido por um grande peixe, e ali dentro daquele peixe, ele retoma a sua consciência, o Senhor o traz de volta, mas ele também pouco pode fazer para sair daquele lugar. Ele não tem capacidade alguma para conseguir sair do ventre daquele animal. Ele fica preso ali tem alga, ali tem aquele próprio gás, né, do estômago daquele peixe que está ali digerindo tudo que aquele animal vai engolindo, e ele engole muita coisa. Toda hora entra água dentro daquele lugar, e ele é jogado de um lado para o outro. É um lugar assim, desesperador, escuro, o cheiro deve ser horrível, e ele ficou ali, e também pouco pôde fazer para vencer aquela situação. É Deus quem o tira dali, é Deus quem o tira, e ao tirar e deixá-lo na beira da praia, dá de novo a ordem para que ele vá a Nínive. Ele vai a Nínive, a cidade de Nínive, e lá ele prega o evangelho, lá ele prega a palavra que Deus dá para ele, e é interessante porque lá também ele sai derrotado. Mas pastor, por que sai derrotado? Se ele prega e a cidade aceita, aquela cidade, aqueles habitantes, eles ouvem a palavra, e eles se convertem, eles se arrependem dos pecados, e se voltam para Deus. Ele sai derrotado justamente por causa disso, porque como a gente vê, ele não queria isso. Acontece exatamente o contrário do que ele desejava. A última coisa que ele queria era que os ninivitas ouvissem a mensagem e se arrependessem, e se entregassem a Deus, e que Deus então os perdoasse dos seus pecados. Então ele sai dali frustrado, ele sai de Nínive completamente derrotado, devastado, porque acontece lá exatamente o contrário do que ele planejou, ao contrário do que ele desejava. E agora então, não satisfeito, ele entra aqui numa batalha, né, com o próprio Deus. Ele tenta derramar, despejar toda a sua ira, a sua raiva contra Deus, dizendo que não estava conformado com o que Deus tinha feito em Nínive, que para ele aquilo não deveria ter acontecido. E ele vai então até Deus, e a palavra, que é a expressão que fala de ira, é justamente como um fogo que queima. Ele está com o coração pegando fogo, mas não é por coisa boa, é por coisa ruim. Ele está tomado de ira e de raiva, porque ele se sentiu envergonhado, porque ele viu que aquilo que ele não desejava acontece sobre aquela cidade, e ele então entra numa batalha com o próprio Deus, se colocando diante de Deus como se ele pudesse também vencer o poder e a força do Senhor. O que eu vejo aqui, quando eu olho para esse texto, enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de uma situação muito inusitada que eu vivenciei há um tempo atrás, num grupo de WhatsApp de alguns amigos que eu tenho. Tinha um amigo nosso que chegou lá no grupo, e ele começou a compartilhar os problemas que ele tinha da vida. Estou passando por momentos muito difíceis, angústia, provação, dor, desespero, eu não sei muito o que fazer, eu estou desanimado, eu estou cansado. Ele começou a se abrir. Ele viu a possibilidade de encontrar um lugar onde a gente poderia ouvi-lo. De fato, nós o ouvimos, nós conversamos com ele, mas antes disso, tem sempre um no meio do grupo que nunca perde a piada, tem um que nunca perde a oportunidade. Ele chegou lá no grupo e compartilhou uma figurinha daquelas de WhatsApp. E a figurinha que ele compartilhou é daquelas figurinhas icônicas, né? A figurinha parece que está te consolando, no final ela acaba contigo, né? A figurinha falava assim: não fique triste, a vida é mesmo assim. Um dia você perde, no outro você não ganha, e no outro ganham de você. E é o resultado que eu estou vendo com o Jonas aqui. Por todos os lados ele é estapeado. Por todas as tentativas que ele tem de tentar resolver as coisas, de fazer do jeito dele, de conseguir que as coisas se resolvam, ele toma um tapa na cara. Ele apanha para cá, apanha para lá, apanha de um jeito, apanha de outro, e sai completamente destruído. A trajetória dele é de fato uma trajetória desastrosa em todos os sentidos. No entanto, dentro de todas essas derrotas que ele tem uma que é mais dolorosa, tem uma que é mais pesada, tem uma que é mais angustiante, inclusive espiritualmente falando.
Essa derrota está por trás da fala do profeta. O texto que a gente lê aqui, ele, muito mais do que mostrar o caráter misericordioso, o caráter compassivo do nosso Deus, ele revela um abismo que existia entre Deus, o seu servo, que era o profeta Jonas, e também o seu povo, que era a nação de Israel, em tudo aquilo que tange o propósito maior de Deus na história da redenção, que é restaurar em nós a imagem e semelhança que foi colocada, na qual nós fomos feitos, lá no ato criacional de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele os fez o quê? A sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que o pecado vem. E quando o pecado vem, ele distorce essa imagem, ele embaça, coloca uma névoa aí na frente dessa imagem, e fica desconfigurado. Já não há mais a mesma coisa. Tanto é que Paulo ele vai dizer mais para frente, em uma das suas cartas, que hoje nós vemos o Senhor como um reflexo embaçado em frente ao espelho, mas um dia nós o veremos verdadeiramente, face a face, como Ele é. Ele está dizendo de uma forma muito clara, olha, quando eu chego ali, eu vejo um pouquinho, porque tem a imagem e semelhança, ainda está ali. Mas sabe qual que é o problema? Está meio embaçado. Ele está de frente para uma realidade, ele está de frente para um espelho no tempo dele, que não é bonito igual esses vídeos que nós temos aqui hoje. Mesmo isso aqui, que não é um espelho, eu consigo ver minha imagem de uma forma muito clara e nítida. Naquele tempo não tinha espelho assim. Quando ele chega na frente do espelho para se ver, ele não vê aquela imagem bonita, com nitidez, com perfeição. Ele vê algo embaçado, ele vê algo meio que desconfigurado. E é isso que ele está falando. Quando eu chego, eu vejo desconfigurado. Mas um dia, aquele dia, eu de fato verei como ele realmente é. Isso porque Deus, ao longo do tempo, Ele tem trabalhado na humanidade, no coração do homem, do seu povo, especificamente, para resgatar essa imagem e semelhança que foi tirada com o pecado, que foi embaçada, que foi distorcida. Nós vemos aqui, de fato, que o grande X da questão no texto não é Deus ser misericordioso e compassivo, porque isso a gente já sabe que Ele é. A gente já espera isso, a gente já crê isso e vive isso todos os dias da nossa vida. Um Deus que é misericordioso com a gente, um Deus que tem compaixão do seu povo, que se move em amor, em graça pelas nossas vidas, mesmo a gente não merecendo. Agora, o fato crucial que dá o desdobramento desse texto, que está por trás aqui, é que aquele homem, aquele povo que deveria ser próxima de Deus, que deveria ser semelhante a Deus, se mostra aqui completamente o oposto dele. A natureza aqui é oposta. O que Jonas fala a respeito de Deus, fala com verdade quem é Deus, mas mostra também o quanto ele e a nação de Israel estavam longe do propósito. O quanto eles estavam distantes desse plano glorioso de Deus, de se tornarem esse povo que é semelhante ao seu Deus, que aponta para o seu Deus. Quando as pessoas olham para ele, vê o próprio Deus, vê ali caráter, atributos que são semelhantes àqueles que Deus nos revela por meio da sua palavra e desse relacionamento grandioso que nós temos com Ele. Perceba bem, enquanto Deus é misericordioso, enquanto Deus é compassivo, enquanto Deus é lento para se irar, enquanto Deus é cheio de amor, enquanto Ele não tem prazer em fazer o mal e decide dar a própria vida para que outros vivam, nós vimos aqui características completamente opostas. Não há misericórdia em Jonas e nem na nação de Israel. Não há compaixão pelos outros. Não há paciência. Não há nenhum controle da ira, da raiva. Eles, pelo contrário, se entregam muito facilmente. A gente percebe aqui. O desejo de Jonas, se possível fosse, se poder ele tivesse para isso, era apagar a cidade de Nínive da história. Ele pudesse explodir uma bomba e matar todo mundo. Era isso que ele faria. Ele daria fim àquilo. Era o desejo ardente do coração dele, e também dos seus compatriotas, da nação a qual ele pertencia. Ele não tinha autocontrole da sua ira. Enquanto Deus, ele não tem prazer em fazer o mal, eles tinham, desejavam, buscavam o mal, e praticavam o mal de todas as maneiras possíveis. Deus, mais para frente nós vamos ver isso na palavra, Ele envia seu Filho para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Mas olha o que Jonas fala: mata-me, tira a minha vida, eu prefiro morrer ao ver esse povo sendo perdoado e viver no Senhor. É isso que ele está dizendo. Eu prefiro morrer, enquanto nós vemos um Deus que quer dar a vida, para que outros vivam. Nós temos aqui um profeta ingrato, dizendo assim: eu prefiro morrer, do que ver esse povo sendo salvo, do que ver esse povo sendo redimido. Porque no fundo, lá dentro do coração dele, é muito claro e muito nítido que aquilo não deveria estar acontecendo. Não, nós é que somos bons, a nação de Israel é que é boa, esse é que é o povo bom. E ele fica revoltado com Deus. Quando ele vê essa diferença, ele fica bravo com Deus. E sabe por que ele fica bravo com Deus? Não é porque ele quer mudar e melhorar, é porque ele queria que Deus fosse igual a ele. Ele queria que Deus se rebaixasse aos mesmos sentimentos, pensamentos e ações dele. O que Jonas quer? Que Deus desça lá e mata aquele povo. Passa a espada naquela cidade, derruba tudo e acaba com aquele negócio. O que eu quero, Deus, é que esse povo pereça.
Qualquer sofrimento para eles ainda é pouco, perto do que eles merecem, perto de tudo que eles fizeram. É o desejo dele, mas aí ele vai e culpa Deus, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, a culpa é sua. Sabe, eu tenho raiva disso, porque o Senhor é muito bom. O Senhor age com tanta compaixão que não dá para mim, é diferente, e a culpa disso é sua. Ele deseja que Deus se molde àquilo que ele acredita. Deus tem que descer do trono e falar, não, tá bom, Jonas, eu estou aqui para fazer a sua vontade, eu estou aqui para servir você e a nação de Israel. O que nós estamos vendo aqui nesse livro é um sinal de algo que seria revelado muito tempo depois em Jesus. Na verdade, Deus já estava falando, mas eles se recusavam a aceitar. Mas mais para frente, isso ecoaria ainda mais forte através da pessoa de Jesus, dizendo que a salvação não é apenas para um povo exclusivo, mas para pessoas de todas as línguas, povos, raças, tribos e nações. O grande problema é que o profeta e o seu povo, eles não acreditavam nisso, eles acreditavam que isso era uma exclusividade apenas para eles. Jonas e seus compatriotas, eles julgavam-se dignos da misericórdia e da compaixão de Deus, mas eles pensavam de outra maneira em relação aos habitantes de Nínive. Nós merecemos, nós podemos e precisamos ser perdoados, mas aquele povo não merece coisa alguma. Jonas havia sido perdoado por Deus pouco tempo antes, depois de ter tentado fugir de Deus, depois de ter tentado fazer o oposto daquilo que Deus pediu para ele, depois de ter se isentado da responsabilidade que ele tinha ao longo da viagem para Tarsis, de se colocar diante de Deus. Ele colocou toda a tripulação em perigo, a vida de homens inocentes em perigo, por causa da sua desobediência, por causa do seu orgulho. Ele foi perdoado por Deus, Deus o resgatou, Deus o trouxe de volta à vida, mas agora ele se achava ainda melhor do que os outros, ele se achava digno disso, e então ele agora não quer que Deus perdoe os seus inimigos. Quando a gente vai ver a expressão que ele usa aqui, logo no início do capítulo 4, a gente vai se deparar com uma verdade que é real, mas ela é muito dura, porque a gente muitas das vezes tem medo de falar sobre isso, até mesmo dentro da igreja, mas é uma realidade, inclusive dentro da igreja. Ele fala assim, olha, antes de eu sair da minha casa, ou então em outras traduções, quando eu ainda estava na minha terra, a gente passa despercebido, acha que isso é uma coisa simplória, né? Que é uma afirmação qualquer, ele simplesmente está lembrando a Deus daquele momento, quando Deus o chamou, mas não, a fala dele aqui, ela demonstra um pensamento que era muito comum naquele tempo, inclusive um pensamento que demonstra contextos racistas dentro do discurso do profeta, porque para ele e para a nação de Israel, de uma forma muito clara, a ação de Deus estava geograficamente limitada ao território israelense. Deus só faz as coisas em Jerusalém. Deus só se move aqui dentro do povo. Passou da linha, passou daquela faixa ali para o outro lado, Deus não faz mais nada. Deus ele não age, Deus ele não opera. Deus está preso à nossa pátria. O negócio de Deus é com a gente. É só a gente e ninguém mais. Tanto é que ele foge. E por que ele foge? Por que dá a louca nele de falar assim, eu vou para um outro lugar? Pode se esconder de Deus de alguma maneira? A gente pode? Não. Mas o imaginário diz que sim. O imaginário diz que Deus está preso ali, naquele território. Então se eu sair do território, Deus não me encontra mais. Deus não pode fazer mais nada, Deus não me castiga, Deus não me pune, Ele está limitado, Deus não faz nada além das fronteiras de Israel, Deus está preso a esse limite geográfico, e isso fala muito da perspectiva que eles tinham, racistas, eles eram o único povo bom, ninguém mais era bom, ninguém mais era justo, ninguém mais era íntegro, só eles valiam alguma coisa, só eles tinham o direito de proclamar e de conclamar qualquer tipo de honra para si. Nós vemos aqui que aquele profeta, ele cresceu aprendendo a famosa lei do talhão. Olho por olho, dente por dente. A que se faz, a que se paga. Ele se achava melhor ou menos pior, talvez, do que os outros. E por esse motivo, então, ele se achava digno de dizer quem merecia ou não o perdão de Deus. Ele tratava os pecados dos outros como piores do que os dele. E aqui tem algo que é maravilhoso para a gente. Porque o que a gente mais faz na nossa vida é isso. É ou não é verdade? Pelo menos eu não estou igual fulano. Eu achava que eu estava ruim, mas quando eu descobri o que fulano está fazendo, rapaz, eu estou bem demais. Não, eu sou santo praticamente. Tinha que ter um altar para mim na igreja. A gente usa o pecado do outro para justificar o nosso, para merecer aquilo que a gente está fazendo de errado. É isso que Jonas está fazendo. Um miserável pecador, fazendo coisas completamente opostas àquilo que Deus manda para ele, confrontando Deus e querendo que Deus se sujeite a ele. Mas está falando mal não, porque pelo menos eu não pego as pessoas e torturo igual eles fazem. Não, porque pelo menos eu não cometo as atrocidades que os ninivitas fazem. A gente faz muito disso na nossa vida. Sabe, a gente com muita tranquilidade, às vezes no coração, isso é até espantoso, mas é verdade. A gente simplesmente usa dos erros dos outros para justificar e promover os nossos, para santificar o nosso nome. Não, santificado seja o meu nome, porque o que fulano está fazendo é coisa de louco.
mas eu estou bem, graças a Deus. Chico estava ruim, mas eu estou bem. Sabe, ainda hoje muitas pessoas, elas se levantam com essa empáfia, elas tentam minimizar os seus pecados pelos pecados dos outros, e assim, a gente sempre acredita que merece algo de Deus, e os outros não merecem absolutamente nada. A gente merece a absolução rápida, instantânea, mas os outros merecem o inferno rapidamente, ágil, de maneira sem julgamento, sem pensar, sem nada. Esse aí já está lá, esse aí é isso que ele merece, e ainda é pouco para ele. Sabe, a gente vê que Deus, ele nos chama de uma forma muito clara para vivermos completamente diferentes disso. A gente olha para a vida de Jonas e a gente vê que ele vai lá, ele prega a mensagem, só que o texto fala para nós que depois que ele prega a mensagem, ele vai para leste, sobe numa montanha lá, a leste da cidade. E outra coisa que parece para a gente besteira, né? Mas dentro do imaginário que ele tinha e que ele cresceu, leste é o lugar de onde vem destruição, peste, qualquer coisa ruim que vem do leste. É a mentalidade dele. Por que ele prega e vai para o leste? É por causa disso. A mensagem dele é muito clara: se vocês não se converterem, em 40 dias o Senhor virá e destruirá a cidade de Nínive. Aí o que ele faz? Ele sobe e vai para leste. Porque o que ele quer? Eu vou pegar o camarote, pô. Eu quero ver esse povo se queimar no fogo, porque eles não vão aceitar isso. Não, eu não quero que esse povo aceite, então eu vou para o lugar mais, que tem a melhor visão, privilegiada. Porque depois de pregar para eles, o que eu vou fazer é ir para o lugar de onde vai vir a destruição deles. E eu vou ver isso de cadeira. Eu vou ver isso ali, ó, no lugar top, de honra, privilegiado. Parece até uma música aí que a gente canta muito, né? Um negócio de um sabor de mel. Você vai ver os outros chorando, você vai estar lá em cima, e o outro rindo, e o outro... É um negócio de louco, mas é isso, é o desejo que nasce, é o que está lá dentro do coração. Ele prega, e ele não tem ambição nem vontade alguma de que as pessoas aceitem a mensagem. Que as pessoas ouçam o que ele está falando e se convertam e aceitem a mensagem. É interessante demais isso, porque ele já espera, o que ele quer, o que ele deseja é que venha destruição. Ele já pregou desejando que o povo rejeitasse a mensagem. Ele subiu num lugar privilegiado para ver a destruição. Ele vai com os seus pés até a cidade de Nínive, mas o seu coração permanecia lá em Tarsis. Ele anuncia a palavra com a sua boca, mas na sua mente, no seu coração, ele estava torcendo para que aquela semente não desse fruto algum, para que de fato viesse aquela ave e pegasse a semente e a levasse para longe, para que a mensagem não obtivesse fruto. Sabe o que nós esquecemos quando a gente fala sobre isso? É que o maior desejo de Deus, ele não é punir o perverso. O maior desejo de Deus não é punir o pecador. O que Deus quer é a salvação. A Bíblia vai dizer isso, que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Ele não quer, Deus não está esperando aquele dia para punir ninguém, não. Ele não quer isso, não. O que Deus quer é redimir, é salvar, é mudar a história, é mudar destino, é transformar vidas, é libertar pessoas. Esse é o desejo de Deus. E esse deve ser também o nosso desejo. Essa também deve ser a maior ambição do nosso coração. Quando o pecador se arrepende, há misericórdia e há também perdão da parte de Deus. E é por isso que nós devemos almejar. Eu tenho um costume na minha vida, vocês vão se acostumar. Ou não sei, né? Mas as minhas pregações, elas nunca são fáceis. Elas são sempre provocativas demais. Deus me leva sempre para esse lugar. É um chamado que Deus tem na minha vida. Deus me leva sempre para esse ponto. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de ser mais leve, mais tranquilo, mais agradável, mais aceitável. Mas nem sempre eu sou. Nem sempre eu sou. Sempre que eu pego o texto, Deus está me levando por caminhos e por situações que muitas das vezes a gente não gosta e não espera ouvir. Mas é uma realidade da nossa vida. Sabe, o que nós faríamos nessa noite? O que você faria nessa noite? Se entrasse pela porta daquela igreja uma pessoa que te fez algum mal na vida, uma pessoa que te prejudicou, uma pessoa que te machucou, te feriu, roubou de você algo que você amava, desejava. Posso apertar um pouco mais? Posso? Vocês deixam? Não ficar bravo comigo, não? Se entrasse por aquela porta um homem que abusou de uma criança que você conhece, se entrasse por aquela porta a amante do seu marido, ou o amante da sua esposa, alguém que matou alguém querido da sua família, que tirou a vida de alguém, e suponhamos que nessa noite, essa pessoa, ao ouvir a palavra, ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, e ela venha até o altar, e aqui ela se arrependa de tudo, e entregue a sua vida ao Senhor, e o Senhor a resgate, a perdoe e a salve dos seus pecados. Qual seria a sua ação? Vendo que aquela pessoa teve a mesma misericórdia e compaixão que você teve. É um pensamento para nós. É uma reflexão que nós precisamos fazer na nossa vida. Porque muitas das vezes, a gente diz que está tudo legal, está tudo bacana, mas a grande verdade é que a gente, muitas das vezes, é cheio
do nosso orgulho próprio. A gente se acha bom demais e melhor do que os outros, quando na verdade nós não somos absolutamente nada. Talvez você diga assim, não pastor, mas peraí, pelo menos eu não fiz o que essa pessoa fez, não, tudo bem, eu tenho meus erros pastor, mas aquilo ali já é demais, aquilo ali é grave demais, eu digo para você que é grave demais para nós. Deus, ele não faz abstração do pecado, não diferencia pecado. Para Deus, pecado é pecado, acabou. E o que nos torna diferente dessas pessoas, não é nada que a gente tenha de nós mesmos, mas é a presença de Deus. Essa semana eu estava cortando cabelo, aí o cara estava cortando meu cabelo, entrou uma menina, uma criança, devia ter uns 10 anos, ela foi pegar um pouco de bala, sempre ela passa lá para pegar bala, e eles sempre dão bala para ela, e ela entrou, pegou bala, e saiu. Aí nisso o cara começou a falar comigo, rapaz, fiquei chateado essa semana. Falei, com o quê, rapaz? Pô, você não viu aquele negócio, rapaz? Teve um cara aí que abusou de um bebê, velho. E eu fico vendo uma criança dessa, eu fico pensando, como é que uma pessoa consegue fazer mal para uma criança, sabe, uma menina dessa, assim, tão pequena, tão nova, não tem, não sabe, nenhuma maldade, nada. Você vem aqui, ela só vem aqui para pegar bala, e a gente dá bala para ela, ela sai toda feliz, todo dia ela vem aqui, passa, e a gente já se apegou, se afeiçoou a ela, né? E eu não sei nem o que eu faço se eu pegar um cara fazendo uma coisa, eu não sei nem o que eu faço. Eu acho que esse cara não tem nem que morrer, não. Esse cara, ele tem que ficar vivo, e ele tem que ser colocado à disposição da sociedade para a gente fazer com ele tudo que a gente quiser, sem matar ele. Eu falei, rapaz, que legal. Você está querendo que você quer fazer com ele a mesma coisa que ele está fazendo com a menina. Você quer reproduzir com ele as mesmas maldades que ele fez. Você está dizendo que você é igual a ele. Você só não faz porque você vai ser preso. Você só não faz porque tem alguma coisa aí que te impede. A grande verdade, e aí eu peguei e falei com ele, é que muitos homens estão sendo levados por esse caminho por causa de um mal, de uma máquina que existe no mundo hoje, cada vez mais fácil e acessível, chamada pornografia. É um videozinho bobo que você vê hoje. Aí você começa vendo. Normal. Aquilo não te satisfaz mais, você passa para outro tipo. Depois não te satisfaz mais, você passa para outra coisa. Depois daquilo já não te alegra mais, aí você passa para outro tipo. Amanhã você está vendo justamente pornografia de pessoas que estão abusando crianças. Chega um dia que ver não é suficiente, aquilo já não te satisfaz, é igual um remédio, você toma tanto, chega uma hora que não faz efeito mais, é a mesma coisa, você já não tem prazer em ver, agora você tem que consumar. A gente é mau, a gente só não faz coisas perversas, porque há uma lei, há um Deus que nos resgatou, há um Deus que nos ama, e que cuida de nós, e que direciona as nossas vidas, porque sem Ele tudo o que tem é maldade, é perversão, é crueldade. Há um tempo atrás, o Espírito Santo da polícia ficou de greve. Você via saindo pelos comércios, pessoas que você nunca imaginava carregando televisão. Gente com terno, gente com gravata, gente que ocupava cargo de respeito. Não, esse cara é um pai de família. Esse cara, na hora que a lei cai, na hora que não tem mais risco de punição, na hora que está liberado, meu irmão, abraço, vira bagunça, vira festa. A gente simplesmente externa o que a gente já queria fazer há muito tempo e não pode. A diferença entre nós e eles é um Deus santo, poderoso, grandioso, que nos resgatou do império das trevas e que nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, pelo meio do qual nós temos comunhão com esse Deus. E através dessa comunhão, Deus, Ele trabalha em nós. Deus, Ele nos limpa e nos purifica. Ele nos chama não para viver uma vida fundamentada no nosso senso de justiça própria, porque Ele é falho. Uma das maiores crises de muitas pessoas ao longo do tempo é: pastor, mas aquele homem lá na cruz, ele foi salvo mesmo? E aí, pastor, o que você falaria para eles? Aquele homem lá na cruz fez tudo errado, rapaz. Aquele cara fez tudo errado e foi salvo mesmo? Não é possível. Não, isso é inaceitável. É inaceitável, mas deixa eu falar. Se nós estivéssemos lá naquela época, nós estaríamos no meio da multidão gritando: soltem Barrabás. E prendam Jesus. Porque a gente vai pelo caminho da nossa conveniência. Até quando satisfaz a gente, beleza. Quando não satisfaz, quando toca na nossa ferida, a gente, opa, peraí. Não dá não. Aí pode parar porque não dá certo. É bom cutucar o outro, é bom mexer na ferida do outro, mas quando mexe na nossa, opa, peraí, não dá certo. A gente anda tentando se justificar. Irmãos, a régua não é eu, a régua não é você, a régua é Cristo. Eu não posso mais me olhar e falar: pelo menos eu não sou um assassino, pelo menos eu não sou um bandido, pelo menos eu não sou um assaltante, pelo menos eu não faço o que fulano está fazendo. Ele não é a régua é Cristo. Ela é muito alta. Pare de justificar os seus pecados pelos pecados dos outros. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que é santo. Olhe para aquele que Deus está moldando o seu caráter para que você se torne semelhante a Ele.
alcançando a perfeita estatura de Cristo, é o desejo de Deus para nós. Os ninivitas, sim, eles eram ruins, eles eram um povo cruel, eles se orgulhavam nas suas torturas, eles se orgulhavam em toda sorte de maldade, mas o mesmo pecado que estava no coração deles, também estava governando o coração da nação de Israel, naqueles dias. A única diferença era Deus. Tinha injustiça no meio deles, tinha opressão no meio deles, tinha maldade no meio deles, tinha fome no meio deles, mas eles olhavam apenas para Nínive. O problema é Nínive. Nínive é que está distante, mas eles se esqueciam de olhar para dentro deles. Eles se esqueciam de olhar para dentro do próprio coração. E nesse tempo Deus ele tem nos chamado. Deus ele tem nos chamado de uma forma muito clara, para a gente se voltar para Ele e se render de verdade. Porque Jonas faz uma oração bonita. Ele faz uma oração bonita. Senhor, eu me arrependo, eu entendi, eu falei demais. Ele vai falar lá no capítulo 2, no final do capítulo, no capítulo 3, na verdade. Ele vai falar isso do final do capítulo 2 para o capítulo 3. Ó Senhor, do Senhor pertence a salvação. Ó Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Eu achei que eu pensava que eu sabia muito, mas eu confesso, eu reconheço. A salvação, ela pertence ao Senhor. Só que aí depois que Deus salva quem quer, e Ele não quer, aí ele vai a Deus e fala, Deus, mas peraí, você salvou os caras, mas a salvação não pertencia a Deus? É que a grande verdade é que a salvação pertence a Deus, apenas se eu puder administrá-la. Ou seja, se Deus salvar quem eu acho que tem que ser salvo, aí pertence, Deus, é sua. Só se eu puder ter um controle aí sobre esse monopólio também. Só se puder ser como eu quero. Ah, Deus, os dízimos são do Senhor, mas só se eu puder administrar. Só se eu puder dar quando eu quero. Só se eu puder fazer com ele o que eu acho interessante fazer. É do Senhor, tá? Mas eu vou administrar. Eu gostaria de pegar algumas pessoas que fazem isso e na empresa delas, falar assim para elas, se um funcionário seu administrar o dinheiro da sua empresa sem a sua vontade, o que você faz com ele? Manda embora. Justa causa, você manda prender, acusa de roubo. Ah, mas quando é de Deus, e você está fazendo, é normal, é aceito, é legal. A gente é muito assim, Deus, a minha vida é sua, te pertence, mas só se eu puder colocar uma cláusulazinha aqui no contrato, que me deixa ir até tal lugar e fazer qualquer coisa que eu goste. Aí pertence ao Senhor. A gente vive uma vida miserável dessa maneira. A gente diz, Senhor, a natureza é sua, os céus e a terra são seus, mas a primeira oportunidade de jogar um copo pela janela do carro, joga. Senhor, essa é a tua casa, esse lugar é santo, abençoado, maravilhoso. Nós viramos os bancos ontem aí, dá para contar o tanto de chiclete que tem agarrado debaixo dos bancos aí. Mas é Deus, Senhor. Que mordomia que a gente tem, né? É dele, e a gente faz descaso. A gente age como se fosse a coisa mais natural do mundo. O texto aqui, ele é muito claro. Eu queria trazer uma mensagem muito tranquila para nós essa noite, mas Deus não deixou. Esse texto, ele mostra coisas que são duras para nós, mas o quanto nós estamos longe do que Deus deseja para a nossa vida, que é nos tornar semelhantes a Ele. A gente olha aqui no texto, a pregação de Jonas, ela nos mostra que o crescimento de uma igreja pode vir através da vida de um pastor que prega fiel à palavra de Deus, mas é um incrédulo. A igreja pode crescer com um pastor iníquo. Milagres podem acontecer com pessoas que não têm temor nenhum a Deus. Podem. É o que o texto mostra. Jonas era um miserável, está totalmente contra Deus, está em pecado, está fazendo e pensando coisas horríveis. Ele prega e consegue, gente, ele consegue o que acho que nenhum pregador no mundo conseguiu até hoje. Pastor, uma cidade inteira, pastor. A maior cidade daquele tempo, uma das maiores cidades daquele tempo, se converte. Todo mundo numa pregação. Gente, eu conheço homens e mulheres de Deus fiéis, idôneos, íntegros, de oração, tementes, que se consagram e não conseguem 10% disso, gente. Aquele cara conseguiu um negócio extraordinário na vida dele, ele ficou bravo ainda, ele ficou triste. É uma coisa assim inconcebível na mente dele, mas muitas vezes isso acontece. Você pode estar aqui tocando, cantando, louvando, em pecado, as coisas acontecem, mas você ainda está errado. Deus faz pela misericórdia e pela graça dele, porque há pessoas que precisam, há uma graça que precisa ser derramada naquele lugar, mas Deus não está sendo conivente com o seu pecado, Ele está fazendo como fez com Jonas, Ele está te dando corda, Ele está te chamando, e uma hora essa corda puxa, uma hora Ele, opa, vem cá. Muitos chegarão naquele dia e vão falar, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e beleza, mas aqui ó, vai para lá porque eu não te conheço. E o não te conheço é muito mais do que simplesmente saber ali quem é, não. Ele de fato olha e não reconhece. Por quê? Porque não tem a imagem. Não tem a semelhança. Não tem, eu não vejo o meu filho em você. Eu não vejo, você fez milagres, você fez sinais, você fez prodígio, fez maravilha, mas meu filho não está aí no seu rosto. Eu não consigo identificar o filho aí, o meu filho querido que eu dei por amor de vós lá na cruz. Você não alcançou o propósito, não cumpriu aquilo que era necessário. Está distante. Eu não te conheço, e nós vemos de uma forma muito clara que o Senhor, Ele tem nos chamado nesse tempo para um ministério muito maior, que é o ministério da intimidade, por meio do qual Ele nos molda a imagem do Filho unigênito de Deus. O que Deus quer de nós é ver em nós esse processo em andamento.
O que o Senhor deseja, o que Ele anseia, de fato, nesse tempo, é que nós sejamos mais parecidos com Ele. Então olhe nessa hora para você. Feche os seus olhos e olhe para a sua vida agora. Olhe para dentro de você. Olhe para o seu coração, para a sua alma. Faça esse exercício nessa noite. Você está mais parecido com o Senhor hoje, ou mais parecido com o que você era antes do Senhor? O que você vê? Com as suas ações, com os seus pensamentos, com suas palavras, com todo mundo junto, quando você está sozinho, o que você pensa? Será que você consegue olhar para você e ver que você está mais parecido com o Senhor ou não? Eu não sei qual caminho você tem andado, ou com qual pecado aí você tem flertado, mas o pecado é um abismo que leva à morte. Quanto mais você se entrega a ele, mais fundo você vai nesse abismo. Mais fundo. Não pense em você, tem gente que já está lá no fundo dele. Não se ache melhor do que eles, porque se você continuar flertando com o seu pecadinho de estimação, amanhã você vai estar lá no fundo, igualzinho. O que nos diferencia é a nossa entrega ao Senhor. E hoje o Senhor, Ele está nos chamando para um caminho sobremodo excelente. Hoje Ele está nos chamando para abandonarmos os nossos vícios, as nossas mentiras, para pararmos de flertar ou de minimizar, tentar justificar os nossos pecados. Deus nos chama para a gente chorar por causa dos pecados. Deus, Ele nos chama para a gente fugir da prática do mal. Por isso peça ao Senhor nessa noite, que Ele te ajude a vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo. Clame ao Senhor para que todos os dias Ele molde o seu caráter ao caráter de Jesus Cristo. Não se contenha com menos. Não se contente com pouco. O padrão é muito alto. O padrão não é eu. Não, pastor Mar. Se fosse, estava tranquilo. A gente também é falho, pequeno e limitado demais. Mas o padrão é Cristo. É Cristo. Olhe para Ele. Ande com Ele. Aprenda dEle. Obedeça a Ele. Fuja do mal. E se entregue a Ele de todo o seu coração. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Seja disposto a se entregar ao Senhor, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele mude a sua história, e através de você, vidas possam se achegar, porque conseguem ver em você as marcas de Cristo Jesus.